Olá, meus amigos. Bom, ainda sobre esse assunto de anteontem, ontem e hoje, que deu o que falar, o assunto da hora, eu coloquei hoje mais cedo 2 vídeos sobre isso, um do deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde ele fala dos 3 crimes deste ministro da deseducação, eu chamo ele assim, deste desgoverno. Este que está aí na miniatura deste vídeo, eu fiz questão de pegar essa imagem, porque é este colombiano, é este sujeito que chamam nós brasileiros de canibais, né? Este sujeito grotesco, escroto, né? Nojento. Bom, é importante, eu vou colocar aqui trechos desta ocasião dele, onde ele é enfrentado por senadores, né? Trechos da fala do senador Randolfo Rodrigues e da senadora Elísia Aragão. Mas antes, eu já coloquei os 3 crimes que ele fez em relação ao MEC, mas antes, o conteúdo disso, o ato disso, é o que eu vou falar neste vídeo. Veja, se eu tivesse um filho e o ministro da Educação do Lula e da Dilma, que são 2 nomes da centro-esquerda, que a direita e a extrema-direita adora atacar e adora citar. Esse ministro da Educação do Lula ou da Dilma pedisse que o meu filho e vários alunos pelo Brasil, pelas escolas do Brasil, cantassem o hino perfilados de frente à bandeira do Brasil, cantassem o hino nacional, gravássemos e mandássemos para o MEC, que tem o segundo, se eu não me engano, o segundo maior orçamento do Estado brasileiro. É um ministério que tem o tamanho de uma estatal. Segundo maior orçamento, né, bilionário. O MEC movimentasse funcionários para, ao invés de melhorarem a educação brasileira, junto a municípios, estados, junto a governadores e prefeitos, né, apresentarem projetos educacionais, ou apresentassem um sistema civil, não militar, civil de federalização, esses funcionários movimentassem esses recursos que vêm dos nossos altos impostos, do nosso dinheiro, esses recursos públicos para selecionar, editar, montar, divulgar propaganda ideológica, como o nazifascismo usou e abusou, deste material. Para o próprio governo, para esse próprio desgoverno. Eu, mesmo tendo votado ou defendido Lula e Dilma, né, são 2 exemplos, eu ficaria indignado que ao invés de cumprirem o seu dever, estivessem sendo deslocados para fazer propaganda ideológica, sobretudo como ato primeiro, depois da eleição e da posse do governo. Um ato primeiro, né, meu Deus do céu, de uma área assim, que é uma espinha dorsal numa sociedade, que é a educação. Eu ficaria indignado. Eu não tenho filho ainda, mas como professor e como cidadão, sinto-me aviltado do mesmo jeito. Quer dizer, isso não é patriotismo? Isso é ser trouxa dos politiqueiros da direita e da extrema-direita. Acordem! Como a direita e a extrema-direita usa muito da ideologia, uma parte considerável dos cidadãos brasileiros, eu vi isso pelas reações na internet, ficam se ilustrando, ficam na ideologia, ficam no desvio de foco, na cortina de fumaça e não vão nos assuntos mais profundos, nas questões que estão sendo escondidas. Então este vídeo serve para isso. Eu peguei nos stories da Tabata Amaral, deputada federal também fascinante, até porque ela tem um projeto de educação nacional e vocês devem conhecer ela e tal. Esses trechos do ministro da Deseducação sendo confrontado pelos senadores. Como o tempo nesses encontros lá em Brasília entre ministros, governo e deputados ou senadores é muito exíguo, não dá tempo de todos discutir, de todos perguntarem e tal, nem os deputados falaram, porque foi um encontro com os senadores, por isso que eu coloquei mais cedo um ao vivo da Maria do Rosário, que é deputada, com a Benedita da Silva, onde elas colocam questões que elas colocariam para o ministro, mas não foi permitido. Eu vou voltar depois desses trechos para refutar ainda mais este ministro da Deseducação. Em tudo que ele fala nesses trechos, que os senadores não tiveram tempo de
confrontar. Sobre a educação no Brasil, que eu acho seríssimo isso tudo. Então, e veja, fazer isso para quê? Para monitorar quais escolas estão enviando, quais não estão. Então, além dos 3 crimes dele, primeiro, improbidade administrativa, né? Ferir o princípio constitucional de impessoalidade das instituições públicas, do poder público, da política, falando que usasse a insígnia do governo e o slogan de campanha eleitoral, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um slogan, aliás, inclusive, que fere o Estado laico, que é um slogan fundamentalista. Nós sabemos que é o Deus neopentecostal, judaico-cristão, obscurantista. Um Estado laico que garante todas as religiões conviverem com tolerância e até as não religiões, isso fere o Estado. Então, improbidade administrativa, que é usar o Estado, é seríssimo isso. E, tanto que ele voltou atrás e falou que não vai mais fazer. Segundo, incentivar a gravação de crianças sem autorização dos responsáveis ou dos pais. Isso também é crime assim, básico do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí ele falou que só com autorização dos pais. Imagina, vai ser uma dificuldade enorme. Tantas crianças. Terceiro, um crime contra a democracia, porque isso é um assujeitamento, é um ato vazio, é um assujeitamento por obediência que cheira a ditadura e a nazifascismo. Então, o PT e o PSOL já o processaram, acho que a Rede também e outros partidos, junto à Procuradoria-Geral, em outras instâncias, porque é sério isso. Mas ele manteve o ato. Ele recuou nas partes mais sérias judiciais, mas ele manteve, ele falou que ainda vai receber esse material. Então, por isso, é preciso atacar e vir com conteúdo, e este é o objetivo deste vídeo. Quer dizer, trazer essas questões e trazer outras questões que ele falou no encontro com os senadores, que eu vou colocar agora, para depois eu voltar, depois de colocar, para refutar ponto a ponto as coisas que ele disse. Mas, só para terminar, é isso a espinha dorsal. Deslocar um ministério tão importante, porque a educação é vital neste país, sempre foi uma luta, uma cruzada, e deslocar funcionários para, ao invés de melhorar a educação brasileira, fazerem propaganda ideológica para o governo com os nossos recursos públicos. É isso que a ideologia do patriotismo está escondendo. Não tem nada de patriota. Isso é ser trouxa de politiqueiros da direita, dos politiqueiros da extrema-direita e da direita, que devem cumprir o seu dever. Então é seríssimo esse ato. Bom, vamos ver as coisas que ele diz, para depois eu voltar e refutar os pontos das propostas educacionais, que eu chamaria de deseducacionais, que ele defende. Eu já volto. Parques, museus, teatros, cinema e até planetários. Diante disso eu pergunto, o MEC tem ou terá alguma iniciativa para iniciar essa instalação? Especificamente da qualificação do ensino, o governo faz a defesa da militarização e quando coloca a partir da perspectiva da qualificação, da estruturação, que me parece muito que tem hoje nos institutos federais brasileiros. Então, para mim seria muito mais palatável e muito mais adequado trabalharmos, por exemplo, a federalização do ensino, porque o governo federal tem muito mais força, na verdade, para que nós possamos ter essa educação. E por fim, como meu tempo de fato é muito pouco, ministro, eu queria colocar, nós estamos vivenciando neste presente momento, eu quando vi a carta achei que era fake news, porque a gente vê tanto fake news aí. Digo isso porque sobre a questão de criança e adolescente, existe um princípio constitucional no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é claro: não submeter a criança a constrangimento ilegal. Então, no momento em que nós temos defasagem da série no Brasil, falta de acesso ao ensino superior, creches inacabadas, que é um debate que nós precisamos fazer aqui dentro desta casa, quando nós temos uma alta taxa, por exemplo, de analfabetismo funcionais,
nós temos uma carta enviada pelo Ministério da Educação para filmar crianças por conta do hino nacional brasileiro. Então me parece uma inversão de prioridades. Me parece que o governo não está preocupado exatamente com essas deficiências e tentar encontrar uma alternativa para compensá-las. Do nosso presidente da comissão, o senador Belga, como entenderia de onde vem esse negócio de mais Brasil, menos Brasília? Quem que inventou isso? Foi Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, o criador da Escola Nova. Que para Anísio Teixeira, a educação deveria ocorrer no município, ali onde o cidadão mora. Esse deveria ser o centro de importância gravitacional ao redor do qual giraria todo o processo educacional. Acontece que Anísio formulou isso no contexto do New Deal, estatizante de Roosevelt, em que Getúlio tomou carona para a formulação do Estado Novo. E terminou sendo esquecido esse apelo ao municipalismo na educação, da valorização do município. Parque biblioteca, escola municipal, posto de saúde, posto de polícia, agência bancária. Esse conjunto de obras sociais deu garantia e continuidade ao processo de pacificação. Sem isso, a pacificação não teria ocorrido. Teria ocorrido como no Rio de Janeiro. Houve um início de pacificação com as unidades de polícia pacificadoras e depois os cartéis da droga voltaram. Milicianos voltaram. Então, para dar continuidade é necessário um engajamento em benefício da sociedade com obras sociais, e no qual participou ativamente a sociedade colombiana. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Não há modificação da violência, da pobreza, sem engajamento da sociedade civil de alto a baixo. Na Colômbia, a classe média, a classe empresarial compreendeu que ou ajudava na pacificação ou tinha que ir embora. Desde 5 anos para cá. A partir da iniciativa de uma escola municipal. A escola municipal decide pedir ajuda à polícia, que destaca 6 agentes para que façam a parte administrativa da escola, ficando a parte educacional em mãos dos professores e do diretor ou da diretora da escola. Qual foi o resultado nestes 5 anos transitados? Muito interessante. Primeira coisa que ocorreu, onde se instalou a escola cívico-militar, não apenas aqui em Goiás, mas vamos encontrar isso em outros estados da federação. Por exemplo, na Amazônia, vamos encontrar esse modelo. O traficante dá no pé. A polícia chegou, o traficante depois. Só com a saída do traficante já melhora o índice de violência. Desaparece praticamente. Cai a níveis assustadores o índice de violência. Então, a primeira consequência é muito positiva. Há uma tranquilização da sociedade civil. No seio dessa tranquilização, a disciplina organizada pela polícia, no sentido de dar um regulamento disciplinado para o funcionamento das aulas, melhorou o espaço escolar. As crianças se sentem mais à vontade para estudar. E a família se aproxima da escola. O que se está observando em Goiás está observando isso. A família se aproxima da escola. E nesse contexto surge um mutirão muito interessante entre famílias e escola para melhorar a escola. A indicação curricular ocorrida nos lugares onde houve estas escolas cívico-militares é a adoção da velha disciplina Educação Moral e Cívica, que é denominada hoje Educação para a Cidadania, que deve ocorrer nas 4 primeiras séries do primeiro grau. O que é necessário saber para ser brasileiro? Ser brasileiro é que torcer por time de futebol. Precisamos ter alguns valores que nos agreguem, fundamentais. E como são importantes os valores da nossa tradição. A começar pelo valor familiar. Bem, eu acho que esse toque para mim, não sei. Conseguir trabalhar o combate à violência, a redução da violência. E por último, ministro, eu não ouvi do senhor, e eu espero do senhor até uma meia-culpa, uma explicação melhor do porquê daquela carta aos professores, não é? Colocando claramente uma situação de constrangimento legal a essas crianças e adolescentes. Então, insisto que o senhor faça um comentário sobre essa carta que foi apresentada pelos seus professores.
Cantar o hino nacional não é constantemente, não. É amor à pátria. Filmar as crianças é ilegal. Inclusive o ECA estabelece isso. Criança e adolescente tem que ter autorização dos pais para que essa gravação possa acontecer. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Certamente a lei... Não constava isso na carta, né, ministro? Não constava essa autorização. Constava como algo implícito dentro da lei. Isso não se faria mais. Isso aí estava na sua cabeça, na carta não, né, ministro? Muito bem, então... O Ministério da Educação, que causou estupefação a todos nós, e aqui não quero entrar no debate sobre o hino nacional. O sentimento de patriotismo, o sentimento de nacionalidade, ele não é um sentimento que deve ser obrigado às crianças. Ele deve ser educado. As crianças, e aliás a juventude, devem se sentir livre para expressar seu sentimento de nacionalidade. A maior estupefação, coloquemos as coisas no devido lugar, é recomendar que seja utilizada a consígnia do governo federal. A consígnia utilizada na campanha por parte do governo federal. E esta é a maior estupefação. A maior estupefação é levantar a possibilidade de filmar crianças, ofendendo a legislação pátria, notadamente o Estatuto da Criança e Adolescente. Objetivamente falando, ministro, onde o senhor estava com a cabeça ou sua equipe quando saiu esse comunicado? O princípio da administração pública é a impessoalidade. Utilizar nas escolas a consígnia do candidato vencedor na última eleição presidencial não me parece que está de acordo com este princípio constitucional e muito menos me parece que seja patriótico. O comunicado de ontem, senhor ministro, foi tão absurdo, mas tão absurdo, que até o movimento Escola Sem Partido, que tem tido combate nessas casas do Congresso Nacional, a deputada Tabita Amaral, uma das testemunhas disso, emitiu uma nota condenando o comunicado, para ver em que nível de absurdo chegou o comunicado exalado ontem por Vossa Excelência, assinando como Ministro da Educação. No mais, senhor ministro, eu fico feliz de o senhor ter citado Anísio Teixeira. Só algumas informações sobre ele. Anísio Teixeira foi o fundador da Universidade do Distrito Federal. Não, eu estou falando de Brasília. Ele foi fundador da Universidade do Distrito Federal em 1935, quando o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro. O Brasília, menos Brasília e mais Brasil, não foi de Anísio Teixeira, porque ele não... O ápice da sua atuação na educação brasileira não foi na fundação de Brasília. Aliás, é importante a citação de Anísio Teixeira, porque ele foi perseguido por duas ditaduras. A de Vargas e depois pelo golpe militar de 1964, pelo golpe civil militar de 64. Aliás, as razões que levam, ainda hoje são obscuras, as razões que levam ao provável assassinato de Anísio Teixeira, em 1971, atribuído por alguns, inclusive ao regime de exceção. O doutor Anísio Teixeira foi o precursor de alguns princípios fundamentais para a educação contemporânea. O primeiro deles, educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Educação universal para todos. Vossa Excelência, em entrevista à Veja, disse que a universidade para uma elite no Brasil está em linha de confronto com Anísio Teixeira e não de diálogo com ele. Ele também foi precursor de uma outra ideia fundamental, a ideia de educação em tempo de educação, ou melhor, a federalização da educação. Aliás, esse seria um bom começo, de fato. Nós poderíamos apagar tudo que de começo agora no Ministério da Educação e optar por esse novo caminho. Já concluo, senhor presidente, tem uma proposta aqui do senador Cristóvão Buarque de federalização da educação, para seguirmos o caminho de fato da Colômbia,
poderia o Ministério da Educação partir dessa proposta do senador Cristóvão. Tem uma proposta aqui do senador Cristóvão Buarque, de federalização da educação. Para seguirmos o caminho de fato da Colômbia, poderia o Ministério da Educação partir dessa proposta do senador Cristóvão. Depende, portanto, e referência com a realidade regional. É o que ocorre com as nossas universidades federais. As nossas universidades federais adquiriram um nível excelente, adquiriram um nível de sofisticação muito grande, mas nas regiões nas quais elas normalmente estão situadas, com municípios emergentes. Eu que senti na própria carne, na minha universidade de origem, a Federal de Juiz de Fora. Trabalhei 30 anos lá. O prefeito de Juiz de Fora certamente me disse: o dia que a sua universidade fechar no São Carlos já no Parque Alto. Falei: que isso, prefeito? O senhor é da era das cavernas, não pode. Bem, ele me disse: aqui o orçamento dessa universidade é o dobro do orçamento de Juiz de Fora, que é uma cidade de 500.000 habitantes. E não encontro nenhum serviço que preste à universidade as necessidades do meu município. Eu encontro que há um princípio que defendo fundamentalmente. Eu escutei de longe os jovens gritando no início: a universidade pública não pode ser privatizada. Bem, eu acho que a universidade pública é patrimônio da nação, não deve ser privatizada. Mas, por ser pública, precisa ser gerida com responsabilidade. E então eu encontro que muitas ações precisariam ser feitas para adquirirmos essa relação da universidade pública com o seu entorno. Apontando para um fato real: países desenvolvidos como a Alemanha, apenas 60% das pessoas terminam na universidade. A criança já com 10 anos de idade é selecionada para ver se ela tem capacidade de enfrentar os estudos de alta performance, que são os estudos universitários. Bom, viram aí como esse sujeito ele é fraquinho? Bom, mero serviçal, né, de neoliberais que querem sucatear o ensino público e sobretudo de alas militares ultrapassadas, engessadas, que não sabem como é que está o ensino público moderno no resto do mundo, o que é que dá certo, o que não dá certo. Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui da fala dele que os senadores não tiveram tempo de refutar, de contra-argumentar. O encontro foi maior, eu peguei apenas os trechos do Instagram da Tabata Amaral, mas isso vocês encontram completo por aí. Veja, primeiro ele fala que essa coisa de hino, de bandeira e de gravar são os valores e tradição. Veja, na verdade é alienação. Neste contexto é alienação. Eu ataquei aqui no começo, na introdução deste vídeo, o fato de que funcionários de um dos ministérios mais importantes, às vezes o mais importante, que é a educação, e não essa importância, uma importância essencial, e a importância também do fato de ser o segundo, talvez, maior orçamento público. Quer dizer, usarem os recursos públicos para fazer propaganda ideológica ao invés de melhorar a educação. Esse é o primeiro ponto. Ele vem com a ideologia, patriotismo, valores, tradição, mas neste aspecto é alienação. É um ato simbólico vazio de assujeitamento, de obediência ditatorial. Não agrega nada em matemática, português, história, nada, né? Não se faz, não há um incentivo a um estudo histórico, semiótico, linguístico do hino nacional ou da bandeira. Não, é puro assujeitamento. É um ato vazio, superficial, vazio. Então é lamentável, é uma palhaçada. Bom, segundo, ele defende as escolas cívico-militares e a militarização do ensino em certas regiões. Ele fala de Goiás, onde há várias escolas assim, no Amazonas. Mas veja, há as escolas cívico-militares, onde a administração fica por conta da polícia militar ou do exército,
e o ensino fica por conta dos diretores civis e dos professores, o ensino pedagógico, assim como as escolas militares mesmo, todas militares. Mas vejam, nós sabemos que, na verdade, há toda uma tutela militar do ensino nessas escolas. Eu já conversei com vários alunos desses, porque eles vieram me atacar quando um comentário meu aí no Professores contra Escola Sem Partido, onde eles são contra esses modelos de escola por vários motivos e dados e argumentações, eu fiz um comentário e eles vieram me atacar. E eu fui conversando com eles, de uma maneira muito civilizada. Então, não se pode discutir política nessas escolas. Eu acho que o professor ele perde muito da sua liberdade de cátedra, que é uma liberdade de cátedra conquistada no Brasil e constitucional, que existia antes do golpe de 64, passa a não existir mais no golpe de 64 e só volta com a redemocratização, com a Constituição de 88. A liberdade de cátedra do professor, ela é perdida nessas escolas. Vamos ser sinceros. Não se discute política, sexologia, crítica social, história, de uma maneira aberta. Eles falam que sim, mas é mentira. Há uma tutela militar, sim, de ensino. Não tem como não haver. Pelo menos há todo um ambiente, pelo menos, que propicia algum inibimento. E aí o artigo 206 da nossa Constituição, ensino livre, plural, democrático, fica comprometido. Até porque as alas militares do Brasil, todo militar que sai disso, toda exceção, polícia ou exército, que é exceção, confirma a regra. Elas são anticonstitucionais. Eles têm uma constituição deles, que é ditatorial. Então, esse fator da pedagogia ela fica comprometido. E veja que isso não tem nada a ver com melhoria de ensino, porque se você pegar os rankings das melhores escolas nacionais, os rankings internacionais e nacionais, as escolas militares ou cívico-militares não estão ali nem no topo, nem entre as 5. São, no geral, escolas onde os municípios e os governos de estado estão sempre de olho, fizeram uma política educacional muito forte, central, civil, não militar, ou são as instituições federais, onde há mais recursos e onde há melhor acompanhamento. Por isso que o Cristóvão Buarque tinha esse projeto de federalização das escolas. Bom, embora a federalização tenha que ser feita de uma maneira muito cuidadosa, porque, de fato, os municípios e os governos de estado, a política regional, ela muitas vezes ela entende melhor as necessidades daquela região. Bom, ainda a respeito das escolas cívico-militares, o Ministro da Educação fala que elas diminuem o crime, o tráfico das regiões. Bem, por isso que eles defendem certas regiões onde há maior criminalidade ou carência. E ele diz que os traficantes vão embora e com isso os índices de criminalidade caem assustadoramente. Ora, os traficantes vão embora, mas vão para outro lugar. Não tratou a causa. A direita e a extrema-direita sempre tratando as consequências dos problemas depois que eles estão pungentes na sociedade e flagrantes. Da arma, estado policialesco, militaresco, e não tratar as causas. Qual que é as causas da criminalidade? Até porque há vários tipos de crimes. E qual é a causa do tráfico? Que políticas têm dado certo e errado no mundo? É isso que tem que ser questionado. Que tipo de escola dá certo ou errado? Que eu já vou falar daqui a pouco. E que tipo de política... E aí é preciso entrar no tráfico e na criminalidade, porque isso afeta a educação. Nós sabemos que grande parte das nossas escolas públicas e dos nossos estudantes são extensões da FEBEM, são extensões da pobreza, são extensões de famílias, mãe, pais, famílias com pouca renda. Como é que vai estudar bem? Não come direito e tal. Aí tem a merenda, que também não é suficiente, enfim. E no Brasil, antes da obrigatoriedade do ensino e da universalização do ensino, anos 60 para trás, mais da metade da população brasileira, além de ser analfabeta, ia trabalhar, tinha que trabalhar para ajudar os pais, era pobreza. Então isso afeta o ensino. Por isso que depois o PT faz políticas
Bolsa Família, onde a exigência é que as escolas, as crianças estejam nas escolas para que a mãe possa pegar esse dinheiro. Então, é interessante. Agora, é preciso tratar as causas sociais, não militarizar as escolas. Esses traficantes vão para outro lugar. Como é que se acaba com o tráfico? O que o mundo está fazendo em relação a isso? O mundo está revendo a sua política de combate às drogas e é preciso assumir, até a direita é preciso assumir, os liberais já assumem. Isso, para os progressistas, isso é uma luta já de muito tempo. E os liberais, se vocês lerem o The Economist, e até liberais do Brasil, defendem o fim dessa luta da guerra às drogas, que ela pega um dinheiro muito grande e é inútil. A guerra às drogas resultou inútil no mundo inteiro. Ela não resolve o problema do tráfico, o tráfico continua, as prisões vão se tornando cada vez mais populosas, inutilmente. Nós sabemos que são sempre os pobres, pretos, periféricos, na sua maioria. O futuro da nação, inclusive, menores de idade, presos. Não resolve nada das drogas e causa mais abismo social. Para tratar o tráfico é preciso a legalização das drogas. Também não adianta falar em liberação, porque a regulação em qualquer área, inclusive nessa, é vital para evitar cartéis e monopolização. O exemplo uruguaio, o exemplo de vários estados dos Estados Unidos que legalizaram, estão fazendo dinheiro com isso, inclusive, é bom para a economia, e do Canadá, da Holanda e outros países da Europa. Essa legalização, ela é boa para a economia, ela é boa para a saúde mental, se houver uma política junto com setores médicos, setores da saúde, e inclusive para tratar os dependentes de maneira mais adequada e civilizada possível, e uma taxação, a compra, tal, a legalização. Eu vou colocar aqui um link de como a legalização no Uruguai, ela estrangulou o tráfico. Acabou com o tráfico, praticamente. É assim que você trata a causa do problema. A direita e a extrema-direita quer tratar as consequências e piora a situação. O Estado máximo em ser policialístico e mínimo em tratar a renda, a reorganização urbana periférica, menos favelas, mais bairros. Isso vai impactar a escola. Mandar traficantes embora, eles vão para outro lugar, não vai adiantar. Não existe isso ir embora. Eles vão estar em outro lugar. Piora a situação. Tratar o tráfico. Isso vai impactar a sociedade, impacta também a escola, porque a escola é reflexo da sociedade. A questão do crime é a mesma coisa. A maior parte dos crimes desse país são furtos. É um devir criminoso. Diante da tirania, da fome, da opressão, da pobreza, da desigualdade socioeconômica, o sujeito entra nessa. Assim como entra no tráfico. Os dados são alarmantes. Milhares de brasileiros, por exemplo, no Rio de Janeiro, vivem do tráfico para poder sustentar suas famílias. É um caminho moralmente assim. Não vamos julgar. Eu não vou julgar moralmente. O fato é isso, é para sustentar as famílias, assim como o crime. Não falo nem o crime organizado, que aí já são outros 500, a gente muito rica no crime organizado. Mas essa pungência desse tipo de crime que é a maioria do crime. O Atlas da Violência, é trazer dados. O Atlas, e o papel da esquerda é ver as causas dos problemas, não as consequências. O Atlas da Violência de 2018 nos mostrou que as regiões e cidades mais violentas são 9, não são 1, 2, 3, 9 vezes mais violentas do que as menos. Diante disso, o que você faz? Investe no Estado policialesco? Mais população carcerária? Até os Estados Unidos está revendo, porque ela tem a maior população carcerária do mundo, junto com a China, se eu não me engano. Não. Você vai nas causas. Estado, tratar a renda, tratar a distribuição de riqueza, tratar a valorização, a educação, o lazer, reorganização urbana. É mais fundo, é mais embaixo. A direita, por ela favorecer o lucro da elite,
e o mercado, ela não quer ver isso, não quer tratar seriamente, mas não sabe, imbecilmente, estupidamente não sabe que isso vai melhorar a economia, porque inserir toda esta camada da sociedade brasileira que está na informalidade, ou que está no crime, que está no tráfico, na sociedade, isso melhora a nação como um todo, melhora a economia, e tratar sobretudo as crianças e os jovens. Então é isso, né? Escola cívico-militar. Depois ele vem dar o exemplo da Colômbia, não tem nada a ver, a Colômbia não é exemplo nenhum ranking. Só para fechar isso das escolas cívico-militares, por fim, como eu já falei num outro vídeo, há toda uma ideologia dos pais, não, meu filho vai ser correto, obediente nas suas escolas e tal. Isso é uma terceirização da responsabilidade dos pais de tratar o comportamento, né, a educação comportamental, o caráter dos seus filhos. Isso é responsabilidade da casa. A escola tem responsabilidade intelectual formal, de ensino intelectual formal completo. Não é responsabilidade do professor ou das escolas tratarem o comportamento dos alunos. Isso é responsabilidade dos pais. Então, essas escolas cívico-militares, há essa terceirização, há um abismo maior entre os filhos e os pais, um abismo de diálogo, de responsabilidade, né? Então, essa hierarquização conservadora, militaresca, policialesca, familista até, ela só piora a índole das crianças. Tem que ser uma educação horizontal, cada vez mais horizontal, até porque eles estão cada vez mais inteligentes e plugados. Bom, então aqui eu refutei todos os elementos das escolas cívico-militares ou militarizadas. Sem contar que nós vivemos ou lutamos para viver numa república civil. É preciso separar o que é civil e o que é militar. Quando o militar vai engolindo, veja, são quase 10 militares, mesmo que sejam da reserva, nesse desgoverno, nós vemos isso, né? É o militar engolindo a república civil. Eu preciso lutar por uma república civil. E a cidadania nessas escolas e do sujeito, a autonomia, a individualidade do sujeito é prejudicada, né? Há todo um cerceamento, assim como há nas igrejas, o cerceamento do ser, da individualidade do ser, da particularidade do ser, inclusive corporal, por causa dos uniformes. Há um cerceamento dessas instâncias militares, porque ela é a instituição, o indivíduo some, é a instituição, assim como na igreja. Então há um cerceamento. Então, enfim, são todos esses elementos que é preciso serem trazidos que impactam a educação. Quando nós queremos falar de uma educação crítica libertadora, e que não é apenas para servir o mercado, que é para isso também que essas escolas servem, tudo isso vem à tona, né? Se você não quer ter filhos, ou se você próprio não quer ser massa de manobra, educação com E maiúsculo, não doutrinação. Eles falam que é doutrinação da esquerda, isso é doutrinação. Bom, então eu falei do crime e do tráfico, como as políticas sociais vão impactar a educação. Este fator importante. Bom, terceiro, onde é que estão as melhores escolas públicas? Isso eu sei porque eu tenho colegas brasileiros que moram na Europa, ou europeus que eu conheci aqui no Brasil, em São Paulo, ou mesmo lá, de lá e à distância, que é o seguinte. Ele citou a Alemanha. A Alemanha é um bom exemplo de escolas públicas de qualidade. A maior parte dos alemães estudam em escolas públicas. A gente fala na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. Ora, essas escolas que são civis, não são militares, e volto a dizer, não, as escolas são cívico-militares, linha dura para tratar o crime e o tráfico. Já falei o que trata o crime e o tráfico. Não é a escola, não é a consequência, é a causa. Senão você vai piorar. Bom, esses países, eles focam em duas coisas. Além do ensino, o currículo, a base curricular do Brasil, que é uma inspiração, ao meu ver, da paideia dos gregos, ela é boa,
não era preciso nem essa deforma do ensino médio do Temer, porque é preciso tratar todas as exatas, todas as humanas, inclusive filosofia, e educação física. Isso é uma educação completa, importante, que é o que as escolas privadas, inclusive, fazem. Bom, então não é tratar o currículo e vir com essa ideologização de Paulo Freire. Paulo Freire é mais uma bandeira, e olhe lá, ele não é implantado porque ele demandaria sair do espaço físico das escolas fechadas e ir para a rua, etc. Então ele é mais uma bandeira. Isso é uma mentira, ideologia de militaresco atrasado, querendo vingar a redemocratização, só porque a esquerda, a centro-esquerda chegou ao poder e venceram a ditadura. Bom, duas coisas que melhoram o ensino público: tratar a estrutura das escolas. Todos nós sabemos que há escolas em péssimas condições, sem teto, sem nada. É a estrutura das escolas. Fazer o mais moderno e inclusive engenharia, arquitetura, o menos que se assemelha a uma prisão, como várias das nossas escolas parecem, ditatoriais. E estrutura, porque isso, se você quer um modelo como o do Anísio Teixeira, que é um dos maiores educadores brasileiros, se não for o maior, inclusive engajado, como o Randolfo Rodrigues disse no trecho que eu coloquei, de ensino integral, em tempo integral, como eu estudei inclusive nos últimos anos, do meu ensino médio, dos últimos ensino fundamental 2, se eu não me engano. É preciso tratar a estrutura das escolas. Boas quadras de esporte, boas salas de aula, bons laboratórios, boa biblioteca. A estrutura das escolas já existentes e das que vão ser construídas. Segundo, a valorização do professor. Este é o ponto central. Tratar o professor. Este é o ponto central. Quer dizer, criar um encanto nessa carreira. O que nós estamos vendo com a escola sem partido, com essa direita, com essa extrema-direita, é um ataque ao professor. Quer dizer, os professores que sempre foram atacados no salário e em péssimas condições sociais por causa dos alunos e etc. E também por causa de si mesmos. Alunos que são vítimas e culpados de um sistema social defasado, pobre, desigual, violento, que precisa ser tratado nas suas causas, como eu já disse. Os professores agora, além do salário, quando vão fazer greve ou protestar, são violentados pelos governadores de estado, principalmente, que vêm com polícia e tal, aparato repressivo, lutando por uma educação melhor e por salário melhor. Agora também são atacados na alma e no saber, como se fossem doutrinadores, e há toda uma ações persecutórias que devem ser denunciadas por esses fascistas, contra os fascistas da Constituição. Bom, a valorização do professor passa por várias coisas. Vou dizer aqui algumas principais. A valorização do salário, é o encanto que eu falei, que atraia, inclusive, professores de escolas particulares. E outros bem gabaritados intelectualmente. Valorização do professor. Veja o que o Flávio Dino, do CDB, fez lá no Maranhão, o maior teto piso salarial dos professores. Valorização do professor, salário e menos tempo de trabalho. Há professores no Brasil que dão aula em várias escolas ao mesmo tempo, tem que se deslocar e tal, e não tem tempo de estudar. Então embora haja um currículo e tal, mas dão uma aula ridícula muitas vezes. Não são gabaritados o suficientemente como tem a potência de serem. Então menos tempo de aula, por exemplo, focar numa escola só, e esse tempo livre para estudar, fazer uma pós, doutorado, mestrado. Eu tenho um colega na Alemanha que me disse, há aulas no ensino médio com professores que têm mestrado, doutorado. É isso que precisa vir para as nossas escolas brasileiras. Porque quando você trata isso do professor, além da valorização salarial, encanto na área, que vai atraindo pessoas, mas você também vê não só o salário, mas
o repertório e a exigência intelectual e o aperfeiçoamento, o aprimoramento deste mestre, você puxa todo o resto da educação, uma educação de qualidade, e parar de focar apenas no aluno, porque com um professor bom neste nível, bem remunerado, com aperfeiçoamento didático, pedagógico, intelectual na sua área, seja ela qual for, exatas, humanas ou física, de educação física, você puxa todo o resto da educação dos alunos, você eleva o repertório nacional. Para isso serve a educação. É isso que essas escolas fazem. As melhores escolas do mundo. É isso que precisa ser feito. É este planejamento. É tão simples. E aí precisa o MEC ver com os governos de estados e municípios, ou tentar uma federalização do ensino, que precisa ser feito com muito cuidado também, porque vai federalizar o ensino com esse desgoverno de extrema direita. E a federalização não pertence a um governo passageiro, eleitoral. Pertence ao Estado. Um Estado civil, republicano, o mais democrático e livre possível. Então, a estrutura das escolas, a infraestrutura das escolas e a valorização do professor, a valorização intelectual, do tempo dele, do aperfeiçoamento intelectual e do salário é o que resolve a educação pública. E premiar professor também, isso tudo pode ser discutido. Por fim, ele fala que não vai privatizar as universidades públicas, porque houve protesto lá nesse encontro dele. As pessoas falando, não, privatização tal. Ele falou que não vai privatizar porque as universidades públicas são um patrimônio nacional. Mas ele fala que elas precisam de uma certa competência. Ora, ele não sabe nada da importância do papel das universidades públicas no Brasil. São as melhores, né? Tanto a USP, o Unicamp, estão nos melhores rankings. Mas ele não sabe do papel científico, médico, urbanístico, geográfico das universidades públicas do Brasil. Várias delas em contato com governos de estado ou município para atender populações, para atender regiões, depende de todas as áreas, em todas as áreas. Ele não tem a mínima noção do papel prático das universidades no Brasil, na ciência, na medicina, nas áreas de exatas, na logística. Não só depois desses estudantes irem para o mercado, não. O próprio sentido mesmo de uma universidade, de pesquisa, a quantidade de pesquisa que se faz no Brasil, ele não tem a mínima noção. E é preciso ficar de olho contra esta farsa-jato das universidades públicas, que o Moro e ele querem fazer, e do ensino como um todo. Porque num pretexto ilusório e mentiroso de combater a corrupção, que é sempre seletiva, eles podem destruir o ensino brasileiro, como a farsa-jato destruiu a infraestrutura brasileira, a indústria brasileira. A farsa-jato que não investiga o judiciário, que é tão mais corrupto que a política, faz esses shows midiáticos, arbitrários, autoritários, e não investiga o grande mercado financeiro, que é onde está o dinheiro, onde estão os corruptores, onde está a corrupção. Ao contrário, faz delações interesseiras para desestabilizar o Estado, a política e se arvorar, como o Sérgio Moro José fez. É preciso ficar muito de olho nisso. Porque eles são capazes de fazer isso, varrer todos os reitores que são progressistas ou democráticos e virem com os bolsonaristas, os extremistas, os fascistas. Então, acho que eu falei bastante e reforço. Liberdade de cátedra do professor, ver onde está dando certo o ensino público, valorização do professor e infraestrutura das escolas, ensino público, discutindo tudo, sexologia, política e tal, e combater a ideologização dessa extrema-direita, ir para as causas e para as questões urgentes. Até mais.